Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Palavras do apóstolo Paulo aos Romanos 8,14, para dar as boas-vindas a você à reunião para declarar paz seja em sua casa. Então declare, mande para todo mundo, inscreva-se, compartilhe o link, deixe seu like, apresente aí, anote seus motivos de oração, pedido, agradecimento, o nome do aniversariante da sua casa, da sua família dessa semana. Aproveite, esse canal é seu, é de Deus, é para você participar e interagir. Agradecemos a você de todo o coração. Vamos abrir a Bíblia Sagrada na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Abra a Bíblia Sagrada, Gálatas 5:16, a minha já está aberta, diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler o 16 e o 17. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Porque a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Senhor Deus e Pai, abençoa essa palavra em minha vida e através da minha vida, da minha família, da minha casa, na vida e na casa do meu irmão, da minha irmã, participante dessa reunião, em nome de Jesus. Amém e amém. Título que escolhemos para esse texto: Filhos de paz vivem pelo Espírito Santo. É verdade que vivemos na carne, carregamos essa casca chamada carne, e os desejos da carne são todos contrários ao do Espírito Santo de Deus. Mas nós desejamos, nós decidimos que nós queremos viver pelo Espírito Santo. O apóstolo Paulo dizia assim: o meu viver é Cristo. E nós seguimos essa palavra do apóstolo Paulo. Eu quero trazer à sua memória um comentário do pastor Billy Graham, que talvez você conheça. Um animal bem treinado, ele diz assim: um animal bem treinado para o trabalho produz muito mais do que um animal não treinado. Imagine só um animal que puxa arado. Se ele for bem treinado, ele vai produzir durante o dia muito trabalho. Um animal não treinado não vai produzir nada. Então ele diz, pastor Billy Graham, nós devemos treinar a nossa natureza carnal para perder a guerra contra o Espírito Santo. Olha que coisa linda, só mesmo o Espírito Santo de Deus para inspirar o pastor Billy Graham num comentário desse, não é verdade? Então nós devemos treinar nossa natureza carnal para perder. O apóstolo diz aqui em Gálatas capítulo 5, eles vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Então, nós vamos treinar a nossa carne para que os desejos dela não sejam satisfeitos. Porque a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Então, treinar o Espírito para vencer a guerra contra nós mesmos, contra a nossa própria carnalidade. Que coisa linda, que palavra linda essa para nós. Você está fazendo isso? Vamos treinar dentro de nós mesmos o Espírito Santo para que os desejos da nossa carne sejam impedidos, neutralizados, impedidos de atuar. Aquela palavra que eu queria falar e não vou falar, aquele pensamento que eu comecei a pensar, eu vou dominar. O Espírito Santo ajuda a dominar. Então é um treinamento. E o pastor Billy Graham termina o seu comentário sobre esse texto dizendo assim: se nós permitirmos, Deus pode colocar rédeas em nós para sermos guiados por Ele pelas veredas da justiça. Lembra do Salmo 23:3? Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Eu quero ser guiado, Senhor, pelas veredas da sua justiça. Então, põe rédea na minha boca, Senhor. Põe rédea na minha mente. Põe rédea na minha carne. Oh, maravilha. 3 lições anotamos para as nossas vidas, para aplicar em nossas vidas nesse texto que aqui do apóstolo Paulo aos Gálatas. Aliás, Paulo escreve muitas cartas. Ele escreve 13 cartas e em quase todas as cartas ele fala dessa guerra do espírito contra a carne e da carne contra o espírito. A carne aí não é no sentido físico, literalmente, mas a natureza carnal.
os desejos da carne, as tendências para o erro que a carne, que a nossa carnalidade provoca em nós. Primeira lição: filhos e pais vivem pelo Espírito. O próprio texto diz isso aí no verso 16. Vivam pelo Espírito. Então, filhos e pais vivem pelo Espírito. A nossa vida, nós estamos na carne, nós carregamos essa casca chamada carne, mas nós não vivemos dominados, porque diz o apóstolo Paulo que aquele que vive dominado pela carne é escravo da carne. Romanos 8,5 diz: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. E lá em Gálatas 5,22 diz lá as obras da carne: prostituição, impureza, lascívia, idolatrias, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejos, dissensões, heresias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro que aqueles que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Gálatas capítulo 5, 22. Não podemos perder de vista essa palavra. Então, quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Veja na sua Bíblia, Romanos 8,5. Que coisa linda, não é verdade? Então, o que você vai escolher? O que você vai decidir? Decidir, claro, eu já decidi, você também na sua casa. Decidir que a nossa mente seja voltada para o que o Espírito deseja. Então, eu vou treinar a minha mente para que o Espírito Santo deseje tudo aquilo que ele quer e realmente se cumpra em minha mente, em meu pensamento, que vai se refletir nas minhas palavras, nas minhas ações, nas minhas atitudes. Romanos 8,6 diz: a mentalidade da carne é morte. Então aqui há um perigo. As pessoas podem às vezes achar: não faz tão mal você cumprir um desejozinho pequeno da carne, uma vontadezinha carnal de vez em quando não faz mal. Romanos 8,6 diz o perigo, meu irmão, minha irmã, meu amigo. Então, a mentalidade da carne é morte. Mesmo que não aconteça a morte ali na primeira hora do cumprimento das obras carnais, mas ela vai culminar na morte. Depois de algumas semanas, meses ou alguns anos, não tem jeito. E você vai dizer assim: mas todo mundo morre. Só que a pessoa que segue a mentalidade da carne, ela vai ter ao final, no momento da morte, ela vai dizer assim: morreu por causa da mentalidade da carne. Não foi uma morte natural. Todo mundo vai morrer. Você pode escolher passar pela morte e sentir esse remorso tardio de que você poderia ter evitado ou evitado sofrimentos ou situações piores, que você, porque decidiu ser dominado pela mentalidade da carne, que é morte. Mas a mentalidade do Espírito é vida e paz, e aí você pode decidir. Compensa viver. Mas vamos morrer. Sim, todo mundo vai morrer. Mas e a vida eterna que o Espírito Santo promete para aquele que busca o Senhor? Que aceita Jesus, recebe Jesus como único e suficiente, eterno Salvador. Verso 8 de Romanos 8 diz: quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Então, isso aqui, gente, é um motivo mais do que suficiente para que eu e você tomemos a decisão nesse momento de treinar a nossa carne para que ela perca a guerra e o Espírito Santo seja mais que vencedor nessa batalha. Verso 9 diz: entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Então, quando o Espírito de Deus habita em nós, estamos sob o domínio do Espírito Santo. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não pertence a Cristo. Olha que perigo! Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. Então, Paulo aqui é lindo nesse comentário, nesse texto, e eu quero decidir, conforme está aqui nesse texto, pelo Espírito, contra a carne, dentro de mim mesmo. 1 João 2,6 diz: aquele que afirma que permanece nele, também deve andar como ele andou. Nele aí, o Senhor Jesus.
Segunda lição que anotamos é a segunda parte do verso, que diz: filhos de pais decidem não satisfazer os desejos da carne. Então, a primeira parte: vivamos pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Então, é uma consequência. Quando nós decidimos viver em Espírito, automaticamente, ato seguinte é não satisfazer. Nós não vamos ter mais, não vai mais ter força, não terão mais forças em minha vida os desejos da carne. Romanos 8,14 diz assim: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito, Romanos 8,16, que somos filhos de Deus. Olha que bênção, que maravilha. Antes éramos filhos do pecado, antes éramos filhos da ira, antes éramos filhos da desobediência. A Bíblia usa todas essas palavras para dizer quando nós estamos dominados pela carne, nós estamos ali sendo escravizados, dominados pelas obras da carne, e nos tornamos como que filhos dessas obras, ou praticantes contumazes dessas obras. Mas quando nós decidimos não satisfazer os desejos da carne, e aí decidimos ser guiados pelo Espírito de Deus, você pode decidir agora, você vai ver a diferença, você vai conseguir, você não precisa ter medo, porque o Espírito Santo vai te ajudar, ele mesmo vai neutralizar as obras da carne na tua vida. Quantas pessoas que antes falavam assim: eu não consigo parar, porque é como se fosse um vício. Mas aí, quando entrega a vida ao Espírito Santo, o Espírito Santo faz parar no mesmo dia, na mesma hora, e a pessoa perde o prazer por aquela coisa que a vida toda foi prazerosa, não tem mais prazer, sente às vezes até nojo. Terceira e última lição que anotamos desse texto: filhos de pais treinam o espírito para vencer a luta contra a carne. É verdade. Nós temos uma batalha todos os dias. Quando acordamos, desde a hora que acordamos até a hora que dormimos de novo. Nós estamos em guerra, dentro de nós mesmos. Há uma guerra entre as duas naturezas que estão em nós, a natureza da carne e a natureza do espírito. E nós treinamos o espírito para vencer a luta contra a carne. Efésios 6,10 diz assim a palavra: fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. E nós nos armamos todos os dias para vencer as lutas contra o mal, contra aquelas situações que estão dentro de nós mesmos ou que às vezes são trazidas de fora para dentro de nós a fim de nos derrotar, de nos enfraquecer espiritualmente. E nós treinamos, nós desenvolvemos nossa mente, nós estamos em alerta, nós buscamos em oração, buscamos em jejum. Aliás, essa semana tivemos jejum coletivo aqui em nossa igreja pelo Brasil, de sexta para sábado, foi uma bênção. É sempre uma bênção quando nós buscamos ao Senhor, nos sentimos fortalecidos pela oração e pelo jejum e pela comunhão da igreja, dos santos e dos servos. Eu quero orar com você neste momento, final dessa reunião, dizendo sim ao apelo dessa reunião, sim para o Espírito Santo, dizendo não para as obras da carne. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, queremos dizer sim ao apelo dessa reunião, que o Senhor diz: andai em espírito e não cumprireis os desejos da carne. Nós queremos dizer sim, Pai. Queremos andar no Espírito Santo do Senhor, pelo Espírito do Senhor, pensar pelo Teu Espírito, falar pelo Teu Espírito, agir pelo Teu Espírito, andar pelo Espírito Santo do Senhor. E assim nós vamos neutralizar em nossa vida, impedir que tenha qualquer ação, qualquer obra da carne em nossa vida, em nosso pensar, em nosso falar, em nosso agir. Ainda intercedemos a favor de tantos enfermos, apresentamos nossos cadernos de oração, tem câncer, tem hemodiálise, tem doenças do coração, tem doenças circulatórias, tem doenças ósseas, tem doenças musculares,
tem doenças neurológicas, tem doenças emocionais, mentais, e doenças espirituais, todas elas o Senhor cura. O Senhor é quem sara toda a enfermidade. Então nós apresentamos todas elas diante do Senhor e declaramos nesse momento a nossa fé que o Senhor pode curar esse meu irmão, essa minha irmã agora, em nome de Jesus. Também pedimos porta de emprego aberta para o jovem que está desempregado, a jovem. Pedimos um renovo de sabedoria para o empresário que passa por dificuldades e lutas na sua empresa, no comércio. Abençoe também a nossa igreja, Pai, a tua igreja. Que haja um avivamento espiritual aqui na Rua do Senado, a começar aqui na Rua do Senado, nas igrejas aqui ao redor, nos líderes, nas comunidades, nos prédios, nos apartamentos, nas casas, um avivamento como no primeiro século, que traga conversões de almas às dezenas, centenas e milhares, para povoar os céus e abençoar a tua igreja. Pedimos essas bênçãos a Deus o Pai, na virtude do Espírito Santo, no nome de poder e de autoridade, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, o Filho amado do Deus vivo, oramos e todos digam amém e amém. Chegando ao final da nossa primeira reunião do dia, temos 2 reuniões, daqui a pouco, às 18 horas, a nossa segunda reunião. Mas nós estamos em reunião também presencial, ali na Rua do Senado 324, exatamente agora, 9h30, entra no ar este vídeo, e estamos em reunião na Rua do Senado 324, você é o nosso convidado especial, todo domingo, 9h30 da manhã e às 18 horas. A noite começa mais cedo, termina mais cedo também. Às quintas-feiras, 19 horas, você é o nosso convidado especial. Não saia daí que tem uma bênção para você, mas antes, parabéns para os aniversariantes. Dia 12, Lenice Santana. Oi, Lenice, parabéns, feliz aniversário. Dia 13, 21 anos de casamento de Josemar e Luciene. Parabéns, Josemar e Luciene, que bênção, parabéns. 18/10, Janice Quintiliano, parabéns, irmã Janice. Dia 21, irmã Letícia Pinheiro Riveiros, parabéns também, irmã Letícia. Deus continue abençoando. Não saia daí que tem uma bênção para você. Está em João capítulo 14, verso 27. Dou para você a minha paz. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não tema o seu coração, nem sinta medo. Em nome de Jesus, amém e amém.